Nesse treinamento, convocados pela Convenção Batista Paranaense, pela associação, por favor, todos os promotores, fiquem em pé. Depois eu vou anunciar os nomes. Vocês são convocados e chamados pelo Senhor para essa seleção. Podeis assentar, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Eu fiz apenas uma pequena esquete, que falam como se fosse o técnico da seleção anunciando os convocados. E eu creio que uma das maiores alegrias e um dos maiores privilégios que um atleta pode ter é quando ele é convocado para uma seleção. Nós vimos aí recentemente na mídia qual foi a reação dos atletas de peso, que jogam na Europa, em outros países, e que estão acostumados a disputar competições internacionais de peso, como o Marcelo Ramos, que fez um gol na final da Liga dos Campeões, enfim. Mas a alegria, o privilégio que eles tiveram foi muito grande. Mas eu imagino que o privilégio de participar da seleção do Senhor Jesus é muito maior ainda. E a alegria deve ser muito maior e precisa ser muito mais contagiosa, no sentido de contagiarmos, no sentido de sermos instrumentos para estimular outros a fazerem o mesmo. Participarem dessa seleção, que é campeã, mas que estará em busca de outros que precisam ser campeões e que ainda não são. Por isso, a minha palavra nessa tarde, amados, é de incentivo a cada um de vocês e de dizer que é um privilégio fazermos parte dessa seleção. Todos aqui fazem parte dessa seleção, todos que estão aqui, não só são os promotores, os pastores que estão aqui, aqueles que não são promotores, mas podem se tornar também, porque não são somente os promotores formalmente, nas igrejas que vão fazer o trabalho, mas todos nós, os pastores, aqueles que não são promotores também poderão cooperar com os promotores para que a gente possa contagiar toda a igreja no sentido de levar o Paraná, 8 milhões de pessoas a serem campeões, como já foi explicitado aqui, falado aqui, tanto pelo Paulo Clemente, como pelo pastor Flávio. E eu gostaria de ler um texto que está na palavra de Deus, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9. Capítulo 9, verso 24, que diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo, domino o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amados, eu cresci num lugar onde eu vivia dentro de um estádio de futebol, praticamente, desde pequenininho. Em Campina Grande, no estádio municipal Plínio Lemos, do Campinense, rubro-negro, como o meu Atlético Paranaense, e eu pude observar a rotina de treinamento dos atletas. E por isso eu desejava ser um atleta. Cheguei a ser amador, mas não me tornei profissional. Quase acabei me tornando profissional, mas fui embora para Rondônia aos 19 anos, e Deus depois veio a me chamar para o ministério, que era para isso que Deus tinha me chamado antes mesmo de eu nascer, lá no ventre da minha mãe, como diz Jeremias. Então, eu acompanhei a rotina desgastante, mas dedicada de cada atleta de futebol, de jogador de futebol, e diria que outros atletas na área do atletismo também têm o mesmo. Atletas de alto rendimento precisam de treinamento, até rima, Atletas de alto rendimento precisam de treinamento. E eu louvo a Deus, porque aqui é mais um treinamento que Deus está proporcionando através da vida destes preciosos servos, pastor Flávio, pastor Paulo Clemente, pastor Rodrigues, pastor Cuco, toda a equipe da convenção, para que a gente possa estar preparado para levar outros a se tornarem campeões, porque nós já o somos, porque um dia alcançamos, entregando nossas vidas a Cristo e sendo salvos e remidos.
Esse texto que o apóstolo Paulo nos fala nessa tarde, e tem nos falado ao longo das nossas vidas, retrata uma situação da igreja de Coríntios, ou da cidade de Coríntios, que a cada 2 anos eles tinham jogos istmicos, ou jogos olímpicos lá naquela região. Então ele falava de uma coisa que ele conhecia e que os coríntios conheciam. Portanto, um atleta que vai participar de uma competição precisa estar preparado, precisa treinar. E não é fácil, precisa pagar um preço, mas vale a pena pagar esse preço, porque Jesus morreu por nós, não é? E Ele mesmo nos traz na sua palavra lá nos Salmos, quando diz que benefícios, ou o salmista diz para ele, que benefícios darei ao Senhor, não é? O que farei ao Senhor, melhor dizendo, o que farei eu ao Senhor, ou que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? O que darei eu ao Senhor? Eu entendo que o mínimo que eu posso dar é a minha vida, o mínimo, por tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Então, a minha palavra hoje é uma palavra de motivação, e motivação significa motivos que me levem à ação. Que motivos eu tenho para que eu seja levado à ação como atleta convocado que eu fui, desta seleção do Senhor, não é? Para levar outros a serem campeões. Que motivos? Nós temos tantos motivos. O primeiro deles é Jesus. O segundo deles são vidas que estão na lama, perdidas, desesperançadas, sedentas da água da vida que é Cristo, famintas do pão vivo que é Jesus. E nós somos aqueles que o Senhor convocou. E ao sermos convocados, nós nos alegramos e sabemos que temos um grande privilégio. Por isso, meu amado, minha amada, você foi convocado, você faz parte dessa seleção, e junte-se a outros que também foram convocados para podermos levar as igrejas batistas da Grande Curitiba a esta grande missão, maravilhosa missão, que é ter 8 milhões de paranaenses alcançados para Jesus, 1.000 novos adotantes e 5 mil reais do nosso alvo financeiro, aqui da Receita Especial, 500 mil reais, perdoe. Eu estou enxergando mal, hein? Daqui a 5 mil reais, 500 mil reais. Nós já chegamos a 300 e quase 400 mil, então a meta é muito fácil de ser superada. Tenho certeza que nós vamos superar. Talvez você possa dizer, mas pastor, eu tenho limitações, eu não posso, não tenho condições de tempo, não sei o quê. Eu queria, para encerrar minha conversa, não sei se o Paulo Clemente, meu querido Paulo, conseguiu. Para encerrar minha conversa, eu queria mostrar para vocês uma história de uma menina que faz parte de da segunda igreja batista de Mesquita. O nome dela é Soliana. Soliana. Tem 18 anos. Nasceu em 96. No mesmo ano que meu filho menor, o João Pedro. E ela faz parte da segunda igreja, é filha de um diácono chamado Soliano, ou melhor, Solone, está ali. E ela conta a história que falou muito ao meu coração. Saiu agora, aliás, o jornal de amanhã. Esse jornal ele vem primeiro eletronicamente. O pastor Sócrates nos manda. Ele vai sair amanhã, no jornal impresso. Falou muito ao meu coração. Ela não tem as 2 pernas e nem tem os 2 braços. Ela tem apenas uma má formação das pernas, mas muito pequenininhas, que não consegue ficar praticamente em pé. Tanto é que o pai dela senta ela numa mesa e com muito amor joga tênis de mesa com ela aqui, ó, bem aqui, num clube lá onde ela estava. Aqui ele cai com ela no tobogã e ali ela fica meio que sentadinha no chão, dando a palestra motivacional, mostrando que ela não nasceu para que os propósitos delas fossem cumpridos, mas ela nasceu para que os propósitos do Senhor fossem cumpridos. O problema é que nós nos acostumamos e achamos que são os nossos propósitos que precisam ser cumpridos pelo Senhor. Mas nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Efésios nos diz isso. E ela dá uma lição tremenda, porque as limitações que essa menina tem, ela superou todas. Ela prega o evangelho de Cristo. Ela leva pessoas a serem motivadas a também levarem outros a serem campeões. Porque perto de mim, perto de você, alguém precisa ser campeão.
E aí no final ela diz: quando a vida parecer difícil demais, lembre-se da minha história. Lembre-se que para os médicos eu estaria morta. Humanamente falando, não existia chance nenhuma para mim. E olha só onde eu cheguei. Dando palestras, cumprindo com o ID de Jesus, falando do amor de Cristo. E acima de tudo, ela se achava incapaz de realizar tal missão. Mas Ele, Jesus, verdadeiramente não escolhe os capacitados, e sim capacita os escolhidos. Aceitei o seu chamado para a minha vida, e desde então tenho tido a chance de compartilhar com o mundo os milagres desse Deus maravilhoso, para que o Deus do impossível pudesse ser glorificado, exaltado, honrado através da vida dela e das limitações dela. E ela vive uma vida com muita alegria. E nós, que temos os nossos braços, as nossas pernas, temos a nossa voz normal, audição normal, o que estamos fazendo? Eu quero lembrar você, meu amado, que você foi convocado. Talitinha, fica em pé para mim, por favor. A Talita tem algumas limitações. É minha ovelhinha. Eu sou pastor interino da igreja dela, no IP. Eu pensei, quando disse: Talita, como é que vamos fazer para você ir lá? Não, pastor, não se preocupe, não foi, Talita? O Eric me leva. Não sei se o Eric já chegou aí. O Eric trouxe ela, daqui a pouco vem buscá-la, porque ela tem uma atividade com jovens à noite. Não vai poder ficar aqui, ela não pode faltar lá, porque é uma atividade onde ela precisa estar realmente. Ela disse: não, eu vou lá. Ela tem algumas dificuldades com as muletas, mas isso não é motivo para ser obstáculo para ela poder estar aqui, se preparando, se capacitando para poder ser realmente um instrumento de Deus a levar outros a serem campeões. Amém? Então, louvado seja Deus pela tua vida, Talita. Louvado seja Deus pela vida da Soliana. Louvado seja Deus pela vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que nos leve a sermos realmente os atletas que treinam, se preparam, não é? Arduamente a cada dia, para terem o alto rendimento que o Senhor mesmo é que nos dá, para a glória dEle e para a honra dEle. Amém? Vamos falar junto mais uma vez? Perto de você, alguém precisa ser campeão. E vamos falar assim? Podem contar comigo. Podem contar comigo. Amém. Deus abençoe. Som. Com eco é mais bonito, né? Como dizia o grande personagem, com equios. Eu quero chamar cada um dos campeões aqui na frente. Você que é promotor de missões da sua igreja, você que trabalha e ama missões, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Bem rapidinho, vamos lá, rapidinho. Pastor Marcos, vem aqui na frente, você já fica do meu lado e você vai orar para esse povo todo aqui. Vamos lá. Promotor de missões, gente que ama missões, você que veio aqui, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer falar o seu coração, Deus quer te abençoar grandemente. Nós vamos orar por você e queremos desafiar você nesta campanha de missões, ser o técnico lá da sua igreja, tá bom? Você vai ser o técnico da sua igreja. No final a gente vai tirar uma foto diferente, aí todo mundo de verdinho e tal, mas agora nós queremos orar por você. Eu queria dizer uma coisa para vocês, preste atenção aqui. A dinâmica da campanha de missões da sua igreja depende de Cristo, mas depende de você também. Você é fundamental para que esse processo chamado campanha de missões estaduais aconteça na sua igreja e Deus mesmo levante os recursos para a obra continuar. Quando nós chegamos numa cidade como Londrina, por exemplo, e tem lá algumas crianças que a única chance que elas têm de ser alguém na vida é através do projeto social com a música, Projeto Alegro, e elas vão lá, 180 crianças são alcançadas pelo projeto em Londrina, é porque eu e você amamos missões, o Elias conhece o trabalho lá, amamos missões, e nós despertamos novas pessoas para que elas deem recursos, seus recursos para que isso aconteça. Eu queria desafiar você nessa campanha, orar para que Deus use a sua vida poderosamente, como um instrumento de graça e de poder. Que Deus use você, que quando você fale do fundo do seu coração. Se uma criança colocar uma moedinha lá no bonecofre, né, que é o nosso mascote, 10 centavos vai ser instrumento para que uma vida seja alcançada. E uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então fale como se fosse a última campanha da sua vida. Fale como se Jesus fosse votar em agosto. Aí nós não fazemos uma campanha de missões nacionais. Acabamos com a Ronilson.
mas fale como se fosse o último tempo da sua vida, né? Dá tempo de participar da Transcopa, pelo menos. Amém, né? Ganhar o mundo para Jesus. Nós vamos orar para vocês. O pastor Marcos, ele é missionário. Ele é missionário, como outros pastores aqui presentes são missionários. Ore para esse povo, pastor Marcos, para que Deus use eles poderosamente. Eterno Deus, que alegria estarmos aqui esta noite, nos capacitando e nos preparando para realizarmos a obra missionária nas nossas igrejas, para alcançar esse nosso tão amado estado do Paraná. Eu quero colocar a vida desses promotores que estão aqui à frente nas tuas mãos. Se eu possa estar capacitando, animando-os a cada domingo para fazerem a promoção em suas igrejas. E se há algum obstáculo naquela igreja, seja um pastor que não dá tempo suficiente, quebrante o coração desse pastor, para que ele possa estar tendo a visão missionária que é de todos, porque missões nasceu no coração do Senhor. Amém. Que eles possam desenvolver o trabalho, usando o material de toda a equipe de coordenação de missões. Nós louvamos a vida por esses seus servos que prepararam tão excelente material, que possamos usá-lo a fim de impactar as nossas igrejas e não só levantar ofertas, adotantes, mas também que a igreja interceda o ano inteiro por missões no nosso estado, porque há muitas coisas que precisamos fazer aqui na nossa terra. Abençoe cada um aqui, que todos saiam daqui alimentados e edificados espiritualmente para a tua obra missionária realizada pela igreja local das quais eles fazem parte. Amém. Essa oração que eu faço, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Missões é feito em conjunto. Pastor Luiz, vem cá. Jorge Luiz, isso. Vem cá, nós vamos ouvir um pouquinho do que Deus está fazendo no mundo. Depois, mais tarde, vamos ouvir um pouquinho do que Deus está fazendo no nosso Brasil, querido. E se preparem, porque Deus tem uma notícia para o seu coração, algo para impactar a sua vida. Bom? Não saia daqui sem tirar dúvidas que você tenha com material ou alguma coisa da dinâmica da campanha. Quer subir aqui? Você é grandão, né, rapaz? Isso aí. Lá em Foz do Iguaçu tem muitos muçulmanos. Eu estou me sentindo como se estivesse em Foz do Iguaçu. Certo? E Deus vai usar a sua vida poderosamente, pastor. Fica um tempo.